Bom, e aqui no nosso Jornal do Piauí, nós já estamos recebendo Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa também já está aqui preparado, prontíssimo para trazer as informações da política. Elivaldo, boa tarde. Certamente, Joelson. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Lídia, e você que segue nos acompanhando. Bom, a partir de agora, nós vamos conversar um pouco com o telespectador do Jornal do Piauí, da TV Cidade Verde, sobre uma obra que vai movimentar a Zona Leste de Teresina. Vai resolver um problema importante, onde passam todos os dias cerca de 30 mil carros, que é aquela parte do cruzamento da Avenida João 23 com a Zequinha Freire, saída para Alto. E a Zequinha Freire é aquela avenida que liga ali parte da Zona Leste à Zona Sudeste de Teresina. Então, ali 30 mil carros passam por essa região. É muita coisa, por dia. E, evidentemente, que o congestionamento já começou, o transtorno para o motorista também. A previsão é de que a obra comece esta semana, já. Então, já estão organizando lá para começar a obra amanhã, inclusive as primeiras interdições. Tecnicamente, essa obra até começou hoje, diante dos levantamentos que começaram a ser feitos. Nós vamos falar a respeito do que vai ser interditado ali na região, como é que fica a movimentação para você, mas nós vamos começar falando a respeito de os recursos que foram carreados para essa obra. Nós estamos aqui com o senador Marcelo Castro, do MDB. Senador, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia, Elivaldo. Boa tarde. Bom, primeiro vamos falar... Pois não, desculpa ter interrompido, senador. Bom, senador, essa obra, ela terá quanto em recursos que foram trazidos através dos esforços da bancada? Bom, Joelson, antes de responder diretamente, você trouxe na abertura do seu programa um assunto muito importante, de grande alcance social, que é a sanção pelo presidente da República hoje do Vale Gás, né? O auxílio gás para os brasileiros. Uhum. Que eu quero chamar a atenção aqui, que eu fui o relator desta matéria no Senado. Então, fiquei muito feliz com isso ter acontecido, porque nós sabemos que o gás no Brasil sempre foi subsidiado, desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso, que vinha o Vale Gás, depois veio o período do Lula, da Dilma, sempre houve o subsídio do gás. Uhum. Com o governo, infelizmente, do MDB, que o Michel Temer nomeou o Pedro Parente para ser o presidente da Petrobras, ele criou essa moda que não existia no Brasil de atrelar o preço do petróleo ao mercado internacional. Então o petróleo sobe lá na Arábia Saudita, ele sobe aqui também. O dólar sobe, ele sobe também. E ficou numa situação impraticável. Você imagina, uma pessoa do Bolsa Família recebe, em média, menos de R$200. Uhum. Você imagina uma mãe de família receber R$200 e ter que tirar desses 200, Lídia, 120 para comprar um botijão de gás. Então, nós fizemos um movimento, o senador Eduardo Braga, líder do MDB, apresentou o projeto. Outro projeto foi apresentado na Câmara pelo deputado Carlos Zaratini. Eu fui o relator dos dois projetos e o que o presidente da República sancionou hoje foi da minha lavra. Então, estou muito feliz deste benefício só para as pessoas de baixa renda. Tá. Só para aquelas famílias que estão inscritas no CAD único, no Cadastro Único da Assistência Social. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que a renda per capita, a renda por cada membro da família, dá abaixo de meio salário mínimo. E também para aquelas famílias que têm algum membro no BPC, né, no benefício de prestação continuada. Agora, senador, aproveitando que o senhor falou a respeito desse assunto, a informação é de que ele é um percentual do valor médio do preço do gás no Brasil. Com esses reajustes frequentes, não tem como o governo planejar, então, quanto ficará esse benefício? Bom, o que é que nós fizemos? Nós autorizamos o governo federal a dar o benefício mínimo de 50%. Então, ele vai fazer um preço médio e dar pelo menos 50%. Mas o governo pode botar 60%, 70% e até 100% se quiser. No mínimo, será de 50%. A verdade é que todos receberão esse benefício. Como a gente calcula que um botijão de gás para uma família média dura 2 meses, então a família receberá no mínimo 50%
do valor de um botijão de gás de 2 em 2 E o meses. lastro financeiro, senador, já que a PEC dos precatórios, que dará esse lastro até para o Auxílio Brasil de um modo geral, está lá no Senado, na sua casa, lá ainda emperrado, digamos assim. Esse auxílio gás tem uma receita própria. São os próprios royalties do petróleo, são os próprios dividendos do petróleo que vão para a União. Desse recurso é que são tirados os recursos para financiar esse programa do auxílio gás. Mas eu vou repetir, ele não é fixo, certo? Porque se ele é calculado em cima de 50% do valor médio, que reajusta com frequência... Exato. Então não tem como programar no orçamento do ano que vem tantos milhões para isso? Não precisa, porque ele já vem dentro dessa receita do petróleo. Entendi. Já tira dessa receita tudo o que precisar para poder cobrir essa despesa. Nós estamos apenas, Joelson, fazendo o que sempre foi feito. Só deixou de ser feito do governo do Fernando Henrique para cá. Uma família que ganha um salário mínimo ou que vive de bico não tem a menor condição de comprar um botijão de gás de 120 reais. Então, isso tudo está acontecendo por causa desse atrelamento que subiu o preço da gasolina, está 7 e tantos reais, perto de 8 reais. Um botijão de gás 110, 120, 130 reais está completamente fora da realidade. Agora, senador, e com relação... E a Petrobras tendo lucros exorbitantes, essa é outra coisa que eu tenho discursado no Senado, tenho chamado a atenção. A Petrobras é uma empresa brasileira, ela paga os seus engenheiros em real, ela vende a gasolina em real. O que é que ela tem a ver com dólar? O dólar subiu, sobe a gasolina. Por que que sobe? Agora, você planta aqui feijão, planta em real, paga diária em real, compra o adubo em real, vende em real. O que é que tem a ver com dólar? O que é que tem a ver? A esperteza dos dirigentes da Petrobras. Então, vocês vejam, no segundo trimestre, a Petrobras teve um lucro de 42 bilhões de reais. No terceiro trimestre, teve um lucro de 31 bilhões de reais. Se você for nessa toada aí, pode pensar que não, a Petrobras tem um lucro de 150 bilhões no ano, às custas de quê? Está tirando dinheiro da sociedade, de todo mundo, para enriquecer a Petrobras e os seus acionistas. Isso não está correto, isso nunca foi assim. Não há a menor necessidade de ser assim. Uma herança ruim deixada aí por uma gestão do MDB? Infelizmente, eu tenho que concordar, mas o governo já teve tempo demais para corrigir essa distorção. O governo pode corrigir isso facilmente? Claro que pode corrigir. Por que a Petrobras tem obrigado a atrelar o preço dela ao petróleo internacional? O que é que nós temos a ver com isso? Mas o presidente já trocou até o presidente lá. Nós somos autossuficientes em petróleo. Mas já mudou até o presidente da Petrobras por orientação do presidente Bolsonaro e não resolveu o problema. Não resolveu porque não querem resolver. Se quisesse resolver, por que era resolvido no tempo do Lula? Por que era resolvido no tempo da Dilma? Por que era resolvido no tempo do Fernando Henrique? Não resolveram porque não querem resolver, essa é a verdade. Agora, senador, com relação à PEC dos precatórios, né, no Senado... Sim, mas eu não respondi ainda o Joelson. Vamos fazer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, senador. O senhor responde a Lídia, vamos aqui a obedecer cavalheiramente aqui. A Lídia vai fazer a pergunta a respeito da PEC. Depois a gente trata da história da obra. A gente volta para a obra no final. Então, senador, com relação à PEC, o Senado, que é essa casa revisora, vai alterar a proposta que foi apresentada pela Câmara? Vai, com toda certeza. O MDB, inclusive, através do seu líder, o Eduardo Braga, está apresentando várias emendas à PEC, né? Outros senadores estão apresentando também. E nós, do MDB, estamos muito preocupados, Lídia, com o volume de precatórios que está ocorrendo no Brasil. Então, vem crescendo os precatórios no Brasil em progressão geométrica. E isso é preciso uma certa atenção. Talvez até estipular um valor, porque daqui a pouco está sendo um componente importante do orçamento os precatórios. Então, a linha dos outros lados, o Oriovisto, né, do Alessandro Vieira, né, do Zé Aníbal, é uma linha, digamos assim, legalista. A justiça determinou, está no orçamento, tem que pagar, morra quem morrer, doe quem doer.
A nossa linha do MDB é uma linha mais do ponto de vista social. O orçamento é um só. Para você botar uma coisa de um lado, você tem que tirar do outro. E aí, os precatórios estão crescendo geometricamente, estão crescendo assustadoramente. Por que estão crescendo tanto? O que é que está movendo? Né? Quais são as razões que estão levando a isso? Então, a gente precisa ter uma análise mais profunda dos precatórios, porque realmente está trazendo uma grande preocupação, porque está chegando a um nível, não só os precatórios federais, mas estaduais, municipais, está chegando a um nível quase de dificuldade insustentável. Precisa ter uma ação nesse sentido também. Causa uma insegurança, senador, quando o governo coloca que vai passar para frente nesse pagamento, causa uma insegurança financeira com relação ao que vai acontecer nos próximos anos, quando não se cumpre esse pagamento? Exato. Isso é um aspecto que a gente tem que ver. Quer dizer, os precatórios são decisões judiciais transitadas em julgado, que estão orçamentadas. Então, a rigor, não se deveria discutir isso. Era pagar e estamos conversados. Qual é o problema? O problema é que nós estamos numa crise no país, sem precedentes, desemprego como nunca houve, as pessoas aumentando o nível de pobreza das pessoas, todo mundo vivendo com a maior dificuldade, e aí a ideia de fazer esse Auxílio Brasil para ajudar essas pessoas a enfrentar essa crise que estamos vivendo no momento. E a única maneira que foi encontrada foi essa solução. Então, vamos parcelar os precatórios para poder fazer face ao Auxílio Brasil. E é isso que nós estamos fazendo. Então, tem argumentos para um lado, tem argumentos para o outro. O que é que nós queremos? Além disso, prevendo o futuro, a gente encontrar um termo para os precatórios, para que os precatórios não aumentem de maneira tão violenta, tão forte como vem aumentando nos últimos anos. Como fazer com que toda essa discussão não deixe de lado um assunto que parece estar preocupando principalmente os opositores do presidente Jair Bolsonaro, que é a transparência? Como será gasto cada um dos recursos economizados com o parcelamento dos precatórios, senador? Bom, isso é um assunto seríssimo. Inclusive, hoje eu estou no jornal o Globo, dando uma entrevista de página inteira, com chamada na primeira página, porque eu vou ser o relator exatamente desse assunto, Joyce, que você traz, que é o, assim, apelidado pela imprensa do orçamento secreto. Sim. São as famosas emendas do relator geral, RP9, que esses recursos estão saindo sem ter uma transparência. Então, a ministra Rosa Weber, deu uma liminar, concedeu uma liminar, suspendendo a execução desses recursos. E nós, muito provavelmente, esta semana, vamos modificar a resolução para tornar mais transparente todas essas ações. Recurso público não tem como não ser transparente. Os princípios da administração pública que estão na Constituição, que são a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência. Não pode haver recurso público sem publicidade, sem transparência. Então, eu sou o relator desta resolução. Provavelmente agora no Congresso Nacional, na quinta-feira, a gente vai aprovar isso daí para que todo recurso público, essas do orçamento secreto, sejam tornadas de maneira transparente, que saiba exatamente o que é que está acontecendo. Isso, além disso daí, também há um movimento no Senado, na Câmara também, de muitos senadores, nos quais eu me incluo, de que está havendo um excesso dessas emendas de relator. E emenda de relator geral sempre houve em todos os orçamentos de toda a história do Brasil. Mas nesse volume, não. Ou seja, nós não somos contra as emendas de relator geral do ponto de vista da qualidade. Não temos críticas a isso. Agora, somos críticos com relação à quantidade.
Está havendo excesso, está havendo exagero. Vou dar um exemplo. Este ano, 2021, toda modificação que todas as bancadas do Brasil fizeram de deputados e que todas as comissões fizeram, comissão de saúde, educação, infraestrutura, de tudo, de esporte e tudo mais, importaram em 3,2 bilhões de reais. O relator sozinho, com a caneta na mão, modificou o orçamento em 30 bilhões de reais. Ou seja, como é que uma pessoa sozinha, por mais importante, iluminada, inteligente e espírito público e capaz seja, ele não pode ter o poder 10 vezes maior do que todo o Congresso Nacional. Então, só eu fazer essa comparação, dá para a gente entender que há um excesso, né, que vem se acumulando ao longo dos anos com essa questão das emendas de relator. Então, na nossa ideia, e isso é um sentimento que está permeando grande parte dos senadores, né, e grande parte da Câmara também, essas emendas devem continuar existindo, mas com freio, com limitador. E com absoluta transparência. Tudo tem que ser às claras, como tem que ser com qualquer recurso público. O senhor já presidiu a Comissão Mista do Orçamento, Congresso e Câmara lá em Brasília. E a gente percebe aqui, no caso nosso aqui, senador do Piauí, uma presença muito forte da bancada em obras estruturantes até, sobretudo essas rodoviárias, recuperação da BR-135, construção de viadutos, alargamentos aí de trechos de rodovias federais. De um modo geral, que avaliação o senhor faz desse desempenho da bancada, sobretudo nessa influência que tem no bolo geral do orçamento da nação? Bom, isso é importante demais, porque quem é representante, eu gosto sempre de dizer, de um estado que tem muitas carências ainda como o Piauí, eu vejo como um dos papéis mais importantes que a gente possa desenvolver, né, no Congresso Nacional é trazer recursos para o estado. Então, eu tive duas grandes oportunidades. Quando eu fui ministro da Saúde, que praticamente dobrei os recursos que vêm para o Piauí. O Piauí recebe hoje, Alivaldo, por ano, 203 milhões a mais do que o que recebia antes de eu ser ministro da Saúde, porque eu aumentei o teto. E quando você aumenta o teto dos recursos do custeio da saúde, isso é para sempre, quer dizer, isso não retorna mais. E a outra parte, e a outra oportunidade, quando eu fui presidente da Comissão de Orçamento. Então, agora você abriu o programa mostrando que vai, e fazendo a pergunta, fazer o viaduto da ladeira do Uruguai. Uhum. Isso foi um recurso que eu consegui quando eu fui presidente da Comissão de Orçamento. Por ideia, justiça se lhe faça, do deputado Fábio Abreu. O Fábio Abreu é que teve a ideia de apresentar uma emenda de bancada, que a bancada concordou, para fazer o viaduto. E eu, como presidente da Comissão de Orçamento, coloquei o recurso para poder, então, fazer. Senador. Além disso, né, desse recurso, Elivaldo, hoje está sendo toda restaurada, feita de novo, a estrada de regeneração Oeiras, que são 125 quilômetros, uma estrada muito importante, com recursos também que eu coloquei. Está sendo construída também, nesse momento, de Oeiras a Simplício Mendes, também recursos que eu consegui quando fui presidente da comissão. Está sendo feita agora de São João do Piauí para Paulistana, que é São João do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Lagoa do Barro, Queimada Nova, Posto Pipoca. Uma região muito importante, porque está tendo muita energia eólica lá nessa região. Então, a estrada está sendo construída toda agora. Iniciou também Corrente, Parnaguá, Curimatá, Redenção do Gurgueia, que são 205 quilômetros também de recursos que eu consegui. E também está sendo concluída agora de São Raimundo Nonato a Caracol. E é um volume de recursos muito grande que eu consegui nesse pouco tempo lá como senador, e fico muito feliz, porque você sabe que as estradas do Piauí, o Piauí tem aproximadamente perto de 10 mil quilômetros de rodovias, uns 3 mil de BRs e uns 6.600 mais ou menos de PIs. E essas PIs nós estamos fazendo um programa agora com o próprio Piauí do governo Wellington Dias, de restauração praticamente de todas as PIs do estado. Nunca houve
uma aplicação de volume de recursos tão grande quanto está sendo feito agora. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de trazer esse grande benefício para o nosso Estado. Nós temos aqui umas informações a respeito da obra que deve começar, repito, essa semana, ali no balão da Avenida João 23 e Zequinha Freire. O balão é este aqui que você está vendo, são imagens aéreas, a Zequinha Freire e o cruzamento com a João 23. Esse é o balão, tá? A ideia é que na Zequinha Freire, quem vem da região leste em direção à região sudeste, siga, né, livremente. Porém, haverá esse desvio durante a realização da obra. Ele vai ter que pegar a João 23 à direita, ir até o contorno, né, nesse balão, para fazer a volta durante a realização das obras somente, tá, gente? E para que ele possa seguir em frente. O desvio é grande, não é um desvio pequeno, mas é somente para poder garantir que seja feito o rebaixamento da Avenida João 23, tá bom? No sentido sudeste-leste, o desvio vai ser assim. Quem sai da região sudeste de Teresina pela Zequinha Freire durante a realização das obras, ao invés de ir direto, como nós estamos mostrando aqui na nossa seta, vai ter que fazer o seguinte contorno: pegar a João 23, só que na direção de Altos, né? Passar pelos condomínios que tem ali, passar por essa obra recente da duplicação, dar a volta aqui antes mesmo do balão ali que dá acesso à usina Santana e voltar. Esse percurso é um percurso mais curto e aí garante que a pessoa siga na direção então da zona leste de Teresina, quem segue para Zequinha Freire. Então haverá desvios importantes, não são pequenos, durante a realização da obra que, repito, começa amanhã. O trabalho em si começa amanhã. Os estudos já estão acontecendo para garantir a população de Teresina que evite esse problema aqui que existe hoje, que é 30 mil carros passando por dia nessa região, no balão da Zequinha Freire, cruzamento com a Avenida João 23, zona leste da capital. Senador, para cá estavam previstos pelo menos 20 milhões de reais que foram conseguidos por vocês, né? 20 milhões para essa obra da zona leste de Teresina. Pois é, na verdade, o que eu consegui na época foram 30 milhões de reais. Mas aí parece que teve dificuldade na licitação e uma parte desses recursos foram remanejados, né? Eu não sei quanto realmente é que ficaram de recursos, mas o que eu consegui na época, né, com a emenda apresentada pelo deputado Fábio Abreu e com a anuência de toda a bancada que aprovou a emenda, né, foram 30 milhões de reais. Elivaldo. Senador, mudando um pouco de assunto para a esfera política, a gente tem percebido, eu e a Lídia cobrindo aí essas movimentações em torno da chapa majoritária governista. O governador retorna ao Piauí e já tem aí uma vasta agenda de conversas políticas. Uma delas diz respeito, ou está ligado também ao MDB, que é o partido que tem uma indicação forte, aí, intensa, para a vice na chapa de Rafael Fonteles. Mas o PSD de Dado não desistiu dessa vaga e estabelece aí ainda um clima de disputa na base governista. Como é que o senhor imagina que deve ocorrer essa decisão? Quando é que vai ser batido o martelo? Ou o senhor considera essa questão superada? Elivaldo, nós somos vários partidos da base aliada que dá sustentação ao governo Wellington Dias e que fomos para a campanha junto com ele, né? Então eu acho legítimo que qualquer partido tenha seus pleitos, né? Então o MDB apresentou o pleito da vice, né, do Rafael Fonteles, que vai ser o nosso candidato a governador. O PSD também apresentou o mesmo pleito. Lá mais atrás, o deputado Flávio Nogueira também, no seu partido, se manifestava também interessado. São pleitos legítimos. O que é que nós temos que fazer? Mais cedo ou mais tarde, quanto mais cedo melhor, vamos ter que sentar à mesa, discutir de maneira, né, amigável, botar os prós e os contras e decidir as vagas, então, que serão ocupadas pelos outros partidos, né? Quero lembrar aqui, Elivaldo, que a vaga que eu entendo assim, talvez mais atrativa no momento, seja a vaga de suplente de senador do Wellington Dias. Então o MDB pode estar de olho nessa vaga? Não. Passa para o PSD a vaga, é isso? Não estou dizendo, eu estou falando aqui individualmente. Por quê? Porque a gente não sabe o que é que pode acontecer no futuro, né?
Mas, se você raciocinar pelas pesquisas, o Lula tem uma grande chance de ser presidente da República. O Lula sendo presidente da República, eu acho que o Wellington Dias tem uma grande chance de ser ministro. Tomara que isso aqui não esteja queimando o Wellington. Você botou 2 si aí, né? E aí a pessoa pode ser senador da República, né? Se o senhor está sugerindo essa vaga para o PSD? Se esses cis todos acontecerem, né? Confirmarem, né? Agora, o cargo de vice sempre é um cargo mais cobiçado, porque é uma expectativa de governador. Principalmente, Elivaldo, você que mais ali que faz a parte política, se for o vice do segundo mandato. Por quê? Quem é vice do segundo mandato já vai na expectativa de que o governador, muito provavelmente, não é obrigatório, mas tem uma boa probabilidade de ser candidato ao Senado. Sendo candidato ao Senado, o vice já vai com aquela expectativa de que ele poderá assumir o governo do Estado e até, quem sabe, ir para a reeleição. Agora, foi o caso do Wilson Martins. Uhum. Senador, o que o PSD, o deputado Júlio César, coloca é que em estrutura, em tamanho, em questão de voto, o PSD seria maior do que o MDB. Ele coloca que o MDB, de fato, tem a maior bancada, isso tem um peso, mas em número de votos, tirando a votação de Dr. Pessoa, o PSD no Estado teria aí uma representação maior até em número de prefeitos e vereadores. Que argumento é que o MDB usa para conseguir essa vaga de vice? Não tirando a votação do Dr. Pessoa. Se ele é do MDB, né? Tem ali. Por que nós iríamos tirar a votação do doutor Pessoa? Está entendendo? A resposta é essa daí. Então, o partido, além da bancada, avalia também essa questão do número de votos. Não, o pleito do Júlio César é mais do que legítimo. A gente respeita e a gente tem que tratar com toda a habilidade. Agora, nós temos argumento, eles têm os argumentos dele. Quer dizer, o MDB, um partido de grande enraizamento aqui na política do Piauí, que vem de muito tempo, tem um senador da República, tem um deputado federal, tem 6 deputados estaduais, tem 36 prefeitos, tem o prefeito da capital. Foi o partido que teve o maior número de votos nessa eleição, equiparando-se com o Progressistas, que teve 420 e poucos mil votos, nós tivemos 386 mil. O terceiro colocado, que foi o partido do Júlio César, fica a 120 mil votos abaixo do nosso. São coisas que a gente vai ponderar, mas com o maior respeito, a maior consideração, está entendendo? E sempre levando, isso que eu venho sempre dizendo, é um direito que o partido tem de fazer o pleito legitimamente. Doutor Pessoa, segue na sigla? Vocês têm dialogado a respeito disso? Ele fala sempre em terceira via, fortalecer uma terceira via no governo do Estado. Tem sempre essa questão que envolve o prefeito de Teresina. Temos conversado. Inclusive, conversei muito com o doutor Pessoa sobre essa terceira via, né? Inclusive, já dei entrevistas, né, em vários canais de comunicação, inclusive aqui para o Elivaldo, eu dei também, né? A terceira via, tanto no Brasil quanto aqui no Piauí, nessas alturas, não é que seja impossível, que em política não existe nada de impossível, mas fica difícil de se concretizar. Você imagine, Joelson, nessas alturas, né, a pessoa lançar um candidato a governador com o vice, lançar um candidato a senador com 2 suplentes, lançar uma chapa de deputado federal viável, lançar uma chapa de deputado estadual viável. Ora, nessas alturas, todos os deputados federais do Piauí, que são 10, já estão definidos. Ou estão com o nosso grupo, ou estão com o grupo do Ciro Nogueira. Todos os deputados estaduais e os suplentes que assumiram na Assembleia já estão definidos. Eu não conheço ninguém que esteja em cima do muro. Ou estão com o nosso grupo político, ou estão com o grupo do Ciro Nogueira. Os 224 prefeitos do Piauí, a sua imensa maioria já está definida, ou com o nosso grupo, ou com o grupo do Ciro Nogueira. E alguns estão em dúvida, mas a dúvida é se fica com qual é que fica, porque ele quer ficar com os 2. É que são amigos da gente, são amigos do Ciro também, estão nessa indecisão, nessa dúvida.
Eles não estão assim dizendo, eu não quero um, não quero outro, estou procurando uma terceira via. Então fica muito difícil, de você que cobra parte da política, de nessas alturas você conseguir formar, né, uma chapa dessa, aí sai um candidato a governador, candidato a senador. Qual seria a chapa de deputado federal? Sem o apoio de um deputado federal, sem o apoio de um deputado estadual, sem apoio de um prefeito. Quando eu digo sem apoio de um prefeito, é que não fosse mais do que 5 ou 10 prefeitos. Então, não é que isso seja impossível, não existe nada impossível em política. Mas é muito difícil, é pouco provável que isso venha a se concretizar. Ou seja, a eleição deve ser polarizada, porque o bastidor já polarizou. Seria isso? O bastidor já polarizou. Muito bem. Senador, quero agradecer ao senhor pela participação. Muito obrigado pela participação com a gente, senador Marcelo Castro, do MDB. Obrigado. Eu que agradeço e sempre à disposição aqui da TV Cidade Verde.